Olá, pessoal, sou da aula de Sociedade e Cultura, espero que vocês estejam bem. O nosso conteúdo de hoje, né? O que é cultura, sentidos da cultura, tá bom? Então a gente vai entender aqui mais um pouquinho do conceito de cultura e explorar esse conceito e entender a importância dele no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de Sociedade e Cultura de vocês, tá? Lembrando do nosso compromisso de fazerem as atividades, os professores, né, seu professor, sua professora, dentro do seu horário, ou seja, copiar a atividade no caderno, responder e tirar foto. Vocês já estão craques nisso, então é apenas a nível só de lembrar a responsabilidade de cada um de vocês. E é por meio da devolutiva da atividade de vocês que a gente tem uma noção se de fato vocês estão compreendendo o conteúdo e etc. Aqui abaixo segue meu e-mail para que eu possa estar tirando alguma dúvida. Lembre, né, de deixar o seu comentário aqui abaixo. Ó. Aqui abaixo, procura o nome comentário e comente sobre a aula de hoje. O que você entendeu sobre a aula de hoje. E, ao mesmo tempo, né, você curta e compartilha, enfim, tá? Também segue meu e-mail aqui, ó, marcosprof87@gmail.com. Vamos lá? O que é cultura? Sentidos da cultura é o nosso conteúdo. Primeiro, qual a importância da gente entender aqui a ideia de cultura? Então, porque é tudo aquilo que resulta da criação humana. Com o passar do tempo, a gente sabe, né, que o homem foi praticando ali algumas mudanças e algumas alterações ao longo da história. Então, a partir do momento que a gente passa a entender o que de fato é cultura, a gente consegue perceber quais foram os elementos, os objetos, os utensílios que o homem criou ao longo da história e que, em determinados momentos, tiveram um papel muito importante, tanto no uso do seu cotidiano, como no seu dia a dia, né? Então, são ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, morais, conhecimentos adquiridos a partir do convívio social. Então, toda e qualquer crença, ela é resultado do convívio social, ou seja, da interação que o ser humano estabelece ali com os indivíduos. Então, voltando aqui um pouquinho, por exemplo, se eu perguntar para vocês, pessoal, me diga uma forma de cultura presente ali no espaço escolar, na sala de aula. Algo cultural. Vocês poderiam me dizer? Pronto, o intervalo. No intervalo ali ocorre a troca cultural, onde vocês param para conversar, onde vocês conversam, onde vocês entendem um pouquinho sobre o que é cultura, sobre o que vocês falam no dia a dia, o que vocês fazem no seu dia a dia. Ali é um exemplo propício e também onde vocês conversam sobre as coisas do dia a dia, né? Sobre as fofoquinhas também, onde vocês atualizam os conteúdos, o que for. Então, ali sim é uma forma, né, e um exemplo desse convívio social que eu estou se referindo aqui, tá? Veremos a partir de agora as definições de cultura e, em seguida, a representação dela dentro da sociedade. Então, além da gente entender a definição de cultura, eu trago para vocês também como eu posso perceber cultura dentro da sociedade, tá? Então, primeiro conceito de cultura que eu sempre trabalho aqui com vocês, é importante que vocês sempre lembrem, né, que cultura é um conjunto, é um conceito que representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, é tudo aquilo que é feito e produzido pelo homem em um determinado tempo, em um determinado espaço. Aquilo que é feito é formado de conjunto. E esses conjuntos podem ser tradições, pode ser crenças, pode ser costumes, pode ser hábitos, pode ser objetos, pode ser utensílios, desde que seja resultado do grupo social, desde que seja resultado do convívio social. E, para ser cultura, ela tem que ser produzida e reproduzida. E, automaticamente, ser passada para as gerações seguintes. Então, toda vez que vocês pararem para observar sobre o conceito de cultura, vocês têm um olhar futuro. Vocês olhem para frente. Cultura. A cultura tem a preocupação de lançar para frente uma memória, de lançar para frente ali um objeto. O que é lançar para frente? É deixar que a geração seguinte, que a geração que vem, tenha acesso àquele objeto.
Então, por exemplo, na minha casa, professor, tem um rádio, né? Esse rádio pertence aos meus avós. Tá. É, até aí, tranquilo. Mas nossa família tem a maior preocupação de preservar esse rádio, né? Um objeto que traz a memória, a simbologia e uma ideia de pertencimento dos meus avós. Por que eles preservam? Porque eles querem que as próximas gerações seguintes, né, que os seus filhos ou gerações que possam vir futuramente tenham acesso àquele objeto, o rádio, que tenha acesso à memória, que tenha acesso ao pertencimento do seu avô, que por mais, né, que porventura da vida já não se faz presente, né, dando o exemplo aí do rádio, mas que sim se trata de uma cultura, ok? Então, quando se fala de cultura, normalmente muitos historiadores e arqueólogos acabam definindo cultura através de três tipos básicos de cultura. Então, diante disso é que eu vou explicar hoje para vocês. Eu quero agora que vocês peguem o caderno de vocês, o lápis, borracha e caneta, para fazerem as anotações. Então, podemos estabelecer três tipos básicos de cultura, tomando uma concepção restrita da palavra que se refere mais ao ambiente estético e artístico do que a um conjunto de saberes coletivos. Até então, a gente está trabalhando esse coletivo, esse olhar geral sobre o que é cultura. Agora será algo mais a nível, né, de um olhar mais específico, mais pontual. Então, os tipos de cultura é cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Eu vou apresentar esses três conceitos aqui para ficar mais claro para vocês. Tanto a formação da cultura erudita, popular e de massa, como também suas principais características. Vejam só, cultura erudita, sobre algum ponto histórico. A noção de cultura erudita, não por acaso, é europeia. É na Europa que se desenvolveram as ideias sobre a civilização e o progresso da humanidade. Dessa forma, frequentemente o que é de origem europeia é considerado sinônimo de cultura erudita. Olhe que ponto importante. Eu estou dizendo que a cultura erudita, né, que esse conjunto de tradições, né, chamado de cultura erudita, tem origem europeia. Automaticamente, durante um certo tempo da história foi propagado que tudo aquilo que é produzido pela Europa, tudo aquilo que é produzido, que é feito, que é criado pela Europa, tem uma ideia de superioridade, né? Foi feito na Europa, foi feito pelos países estrangeiros, enfim. Aí, na verdade, é um paradigma, ou seja, é uma barreira que deve ser quebrado e que, se tratando de cultura, não existe, né? Não deve existir, na verdade, não deve existir essa análise de superioridade onde uma cultura ela é superior à outra. Não, pelo contrário. Como eu sempre questiono, como eu sempre falo aqui para vocês, pessoal, cultura é um campo, né, do conhecimento, isso é fato, das experiências do ser humano, mas que ela não deve ser superior à outra. Ela pode ser entendida, pode ser compartilhada, relatada, mas nunca colocar uma cultura superior à outra, porque ali ela foi produzida em um determinado tempo, em um determinado espaço, ok? Então, a cultura erudita, ela surgiu na onde? Na Europa, ok? Então, o que é que eu posso caracterizar como cultura erudita? Então, vocês observem essa imagem aqui, pessoal. Observe, né? Essa aqui também, essa aqui também. Agora vamos para as características gerais da cultura erudita. Vocês observaram muito bem, né? A outra. Então vamos aqui, rapidão. Características gerais da cultura erudita. Primeira característica importante. A cultura erudita é consumida por um pequeno grupo de pessoas, geralmente elitizadas. O acesso à cultura erudita é reduzido. O que é que eu quero deixar claro para vocês aqui? Que a cultura erudita, diferente da cultura popular, ela é consumida especificamente por um determinado grupo, por um grupo específico. Esse grupo específico normalmente são pessoas que participam ali da elite. O que é a elite? São pessoas que detêm, que têm um certo poder aquisitivo, então que têm uma certa domínio, né, de lucro, de dinheiro. Então, a cultura erudita, normalmente as pessoas que têm acesso a esse tipo de cultura é porque participam da elite, ok? Então, ela é consumida, ela é assistida, ela é apreciada por pessoas que têm um certo poder
aquisitivo. Ela não é comum ao popular, ela não é comum à massa. Então, um exemplo aqui é essa primeira imagem que eu pedi para vocês observarem. Normalmente, as pessoas que vão a esses espaços, né, de ópera, de música clássica, né, de apresentação de balé, são pessoas que detêm um certo poder aquisitivo, que não deveria ser. Não deveria ser, porque cultura deveria ser acessível a todos. Mas que aqui se trata de uma cultura erudita. Não somente por isso, mas eu vou explicar outros motivos que aqui se trata de uma cultura erudita. Apesar de ser consumida por um menor grupo de indivíduos, pretende ser universalmente bela por ser a mais alta expressão da obra humana. Então, aqui, ó, pretende ser universalmente. Então, ela é consumida por um pequeno grupo de pessoas, mas só que, ao mesmo tempo, ela é uma das mais expressões da obra humana. Né? Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, a cultura erudita, ela representa, surgiu lá na Europa durante ainda o período da antiguidade, lá com os povos romanos, lá com os povos gregos, que fizeram as suas primeiras manifestações através dessa cultura clássica, tá? Outro ponto importante, considerada difícil, ou seja, é possível apreciá-la apenas com um treinamento intelectual específico neste campo. O que é que isso quer dizer, professor? Tenha calma. Isso quer dizer o seguinte, que ela é considerada difícil porque ela precisa de um treinamento intelectual específico. Então, aqui, por exemplo, para que chegue a esse ponto de uma apresentação aberta ao público da elite, né, das pessoas ali que têm um certo poder para frequentar, porque são espaços, né, que paga ali, elas tiveram, essas pessoas, né, que estão se apresentando, tiveram que passar por um longo processo de treinamento. E esse treinamento, ele é difícil, ele é rígido, ele é intenso, ele é conservador, ele é tradicional, ok? Então, são esses pontos que se trata de uma cultura erudita. Outro ponto, né, pertinente também, que se trata de uma cultura erudita, representa o topo do progresso da humanidade. Então, normalmente, as pessoas, né, que são adeptas à cultura erudita acabam ali prejudicando, acabam criando pensamentos, ideias e falas totalmente erradas. Normalmente, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que são adeptas à cultura erudita acabam ali julgando e criticando a cultura popular. Então, por exemplo, o hip hop. O hip hop a gente sabe que é uma cultura popular. A cultura erudita tem um olhar diferenciado para o hip hop, né? Onde muitos acabam ali julgando e construindo críticas agressivas. Então, normalmente as pessoas que são adeptas à cultura erudita, elas defendem de que a cultura erudita, ela é o progresso, ela é a civilização, ela representa uma hierarquia, uma superioridade. Aí eu trago para vocês o ponto que eu tinha deixado claro, pessoal. Quando se fala de cultura, não devemos analisar a cultura através de um olhar de superioridade, onde a cultura A é melhor que a cultura B. A cultura B é melhor que... Não, não é isso. A gente tem que entender que aquelas culturas foram produzindo em determinado tempo. E de acordo com o tempo foi se passando, né, foi agregando novos instrumentos, novos elementos. E o último ponto, né, sobre o que vai caracterizar a cultura erudita, é um produto de uma reflexão e refinanciamento intelectual. E por isso demanda estudos e tempo de dedicação. Aí eu retorno mais uma vez sobre este aqui, né, sobre a apresentação do balé. Se uma pessoa, né, um leigo, uma pessoa que não conhece aí as técnicas do balé, não conhece a movimentação, né, o contato no solo, as expressões corporais, os traços físicos, né, a vestuário, enfim, for assistir uma apresentação, normalmente não vai reter tanta atenção, porque ele não entende esse universo. Já as pessoas que já entendem, né, que sabem a expressão de cada movimento, a expressão de cada contato físico com o parceiro, né, ali no balé, vai entender, porque ali ele passou, antes de chegar a assistir, ele passou por um processo, né, de treinamento intelectual, ele teve que se dedicar até desenvolver ali as técnicas necessárias de análise, ok? Então aqui, pessoal, são típicas, são características típicas da cultura erudita. Lembrando, a cultura erudita, ela é conservadora.
A cultura erudita ela é tradicional e ela surgiu especificamente lá na Europa, né, durante muito tempo atrás, tá? E agora a gente vai para a cultura popular. A cultura popular é basicamente tudo ao contrário da cultura erudita. Primeiro, a cultura popular, como o próprio nome já está dizendo, cultura popular, cultura criada pelo povo, cultura criada pela massa, cultura criada por diversos povos em diferentes espaços, em diferentes tempos. Então, vejamos, cultura popular é a expressão cultural geral de um povo que, em muitos casos, em especial em países como o Brasil, está fora do eixo erudito, por ser uma manifestação popular criada por povos marginais, ou seja, que estão à margem da sociedade, fora das elites. Antes de eu dar continuidade, eu quero destacar aqui a palavra, né, o conceito ou palavra marginais. A palavra marginal aqui está representando a ideia de que tudo aquilo que não se encaixou dentro da cultura erudita, ela foi marginalizada. A cultura popular, ela foi marginalizada pelo eixo erudito. Ela foi marginalizada pelos adeptos ali da cultura erudita ao longo da história. Então, essa marginalização, né, gerou ali a cultura popular. Então, diante, né, de que a cultura popular havia sido marginalizada, tudo aquilo foi produzido pelo povo, né, pelo povão, foi marginalizada, automaticamente ali formou-se uma outra forma de cultura, que é a cultura popular, justamente aquela que foi criada, né, por culturas que foram marginalizadas ali pelas elites. Se pensarmos no Brasil, temos uma vasta e rica cultura nordestina, nortista, sertaneja, indígena, nos centros urbanos, das periferias e favelas, as quais não se enquadram ao padrão erudito, pois a nossa erudição cultural importou padrões essencialmente europeus. Aí faz aqui mais uma ideia, que a erudição cultural, ou seja, que a cultura erudita, ela importou, ela trouxe da Europa características europeus. E aí, afinal de contas, a cultura brasileira iria para onde? Então, diante disso, né, se formou ali a cultura popular. Mas a cultura popular, ela não é necessariamente de origem brasileira. A cultura popular, ela é definida, ela é formada através de diversos conjuntos, né, a partir das diversas contribuições de diferentes povos. Povos europeus, povos africanos, povos asiáticos, povos brasileiros, da América, né, incluindo o Brasil, enfim. Aí é essa mistura de povos, né, que contribuiu para a formação da cultura popular, que é diferente da cultura erudita. Um dos elementos que eu sempre destaco, né, sobre a cultura popular, né, e que se difere da cultura erudita, é justamente o encontro de diversas cores. Nessa imagem aqui, o encontro de diversas cores. Na cultura erudita, as cores normalmente são neutras. As cores são tradicionais, as cores elas não fogem de regras, ela não pode fugir de regras, ela não pode fugir ali de um saber que passou-se ao longo da história e se encontra nos dias atuais. A cultura erudita. Na cultura popular, não. A cultura popular não tem uma regra em si de cores, quais são as cores que posso utilizar. Então, cores vivas, cores quentes, cores frias. É essa mistura de cores que caracterizam também a cultura popular. Então, aqui nessa imagem, nós temos o quê? Nós temos o frevo, nós temos o reizado, nós temos o samba, nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos diversas características típicas que pertencem à cultura popular, tá? Então, o hip hop, como eu deixei claro para vocês também aqui, pessoal, o hip hop tanto de rua, né, como aquele caracterizado de salão também, o reizado, são exemplos clássicos, exemplos típicos da cultura popular, ok? E por último, a gente vai agora para a cultura de massa. Antes de eu passar para a cultura de massa, eu gostaria de dizer aqui que o maior símbolo, um dos maiores símbolos, né, da cultura popular é justamente o quê? O folclore, ok? O folclore
lendas, mitos, provérbios, enfim, é um dos maiores símbolos da cultura popular, ok? Então, cultura de massa. A cultura de massa é diferente da cultura popular e da cultura erudita, mas pode mesclar elementos de ambas. O que essa informação vem trazer para nós hoje? Primeiro ponto. Cada cultura, sua própria característica. A cultura de massa, ela é diferente da cultura popular e da cultura erudita. Esse conteúdo de cultura de massa, vocês vão entender mais um pouquinho lá no 9º ano. Quando você chegar no 9º ano, no 8º, 9º ano, vocês já vão entender mais um pouquinho. Porque ela requer aí mais temporalidade e, ao mesmo tempo, requer mais atenção, porque ela está voltada muito para uma indústria cultural. Mas, para não confundir a mente de vocês, eu vou trazer aqui uma noção mais didática para vocês. Então, a cultura, ela é diferente da cultura popular e da cultura de massa. Aliás, perdão. Ela é diferente da cultura popular e da cultura erudita, mas pode mesclar elementos de ambas. Tá? Então, a cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada por um povo ou por uma elite intelectual, mas é um produto da indústria cultural que visa atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo. O que é que isso quer dizer, pessoal? O seguinte, a cultura popular, ela é produzida por um povo, não é isso? A cultura erudita, ela é produzida por uma elite intelectual. Mas a cultura de massa, ela não é produzida nem por um povo e, ao mesmo tempo, não é produzida por uma elite intelectual. Ela é produzida por uma indústria cultural que tem como objetivo tornar aquela prática cultural, tornar aquele hábito, tornar aquela tradição, aquele costume, uma fonte de renda, uma fonte de negócio, um serviço lucrativo. Então, vejamos. Período carnavalesco é uma manifestação popular. Mas a questão do consumismo, quando o consumismo, que é uma prática cultural, né, do ser humano, está ali deixa de ser algo, uma cultura popular, e se encaixa em uma cultura de massa. Então, quando chega o período carnavalesco, né, os mercados, por exemplo, as lojas começam a lançar propaganda, começam a produzir vários anúncios. Compre aqui celular, compre aqui roupa, compre aqui. Isso daqui, o sistema de venda, tá? Produzido pela indústria cultural, é a cultura de massa. Então, a cultura de massa, ela tem o poder de nos influenciar ao comprar. E, às vezes, você compra sem necessidade. O ato de você comprar, então, se aproveitou ali de um contexto cultural, né, das festas carnavalescas, e através dessas festas carnavalescas, que é uma cultura popular, encaixou ali a cultura de massa, tá, pessoal? Então, aqui devemos ter uma análise específica, tá? De que, então, tudo que a gente vê nos meios de comunicação, seja comercial, propagandas, informativos, notícias, pertence à indústria cultural. Então, essa primeira imagem, né, que concebe, então, as roupas, o que a gente consome no nosso dia a dia, né, bebidas, enfim, o que for, são exemplos típicos de cultura de massa. E os meios de comunicação, ele tem o poder de influenciar. Então, às vezes, os meios de comunicação soltam a notícia falsa, né, que tem como objetivo ali gerar concorrência, enfim, e muitos, por não ter esse senso crítico, né, esse senso de buscar, de fato, a verdade, acabam acreditando. Então, os meios de comunicação ali estão voltados para essa ideia de cultura de massa, tá ok? E aqui, pessoal, a gente vai para a nossa atividade, que não está difícil, simples e prática. Primeiro, cite 3 exemplos de cultura popular e 2 tipos de cultura erudita. Então, repetindo, 3 exemplos de cultura popular, que eu expliquei para vocês, né? Nós temos o folclore, nós temos as festas carnavalescas, né? O período junino, enfim, o frevo, o Bumba Meu Boi, o folclore, como já falei para vocês também, não está repetindo. E 2 tipos de cultura erudita. Nós temos a ópera, nós temos as músicas, as manifestações clássicas, né? O balé são exemplos de cultura erudita. Depois de fazer isso, vocês vão colocar o que é cultura e qual a sua importância. E 3, retrata a definição de cultura popular em forma de desenho.
A segunda questão, vocês irão escrever. O que é cultura? Cultura é um conjunto de tradições, blá, 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 blá. Pronto, depois vocês vão pegar essa ideia e vão trazer ela aí em forma de desenho. Então, você vai pegar uma cultura popular e você vai colocar em forma de desenho. Simples e fácil, não tem nada de difícil, tá? E aqui eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem, que vocês façam atividade, que vocês tirem foto, que vocês copiem no seu caderno tudo direitinho, bote a data que você assistiu, deixe o seu comentário aqui, ok? Curta muito, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Enfim, então lute pela paz. Lute pela paz. Todos os dias de sua vida. Transforme o mundo em um lugar melhor. É essa mensagem que eu lanço para o coraçãozinho, para a mente de vocês hoje. E que essa mensagem seja sinônimo de reflexão, de paz. Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem em paz e fiquem bem.